Olá a todos que acompanham o canal Mundo do Rádio, tutoriais e consultorias. Se fala de rádio, é Mundo do Rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Emerson e nesse vídeo vamos falar sobre a popularidade destes programas, desses que você está vendo agora. Vocês estão vendo aí agora? Ó, Live 5.0 da Pulsar Multimídia, Live Pro também da Pulsar Multimídia e aqui o Playlist Digital. Esses são os softwares mais populares para automatizar emissoras de rádio no Brasil. Eles já operam, né? As empresas já operam, né? Nos Estados Unidos, na Europa. A exemplo mesmo do Live Pro, eu já vi imagens na internet do Live Pro, esse módulo aqui, esse playout, a gente chama de playout, mas é um player, né? E dá no mesmo, é a mesma coisa, playout, player, né? Saída de play e player, mesma coisa. Eu já vi imagens dele sendo utilizado na Espanha, entendeu? O que prova que ele a Pulsar Multimídia já está presente na Europa, na América Latina também o playlist é muito popular, ok? Enfim, cada empresa com o seu potencial. E assim, eu não vou falar das empresas, mas do software, né? O Playlist Digital surgiu em 1995, rodando já na beta do Windows 95. A Pulsar Multimídia ainda não tinha o Player Live 5 e o Live Pro quando começou a operar, mas já existia desde 1992. Ou seja, a Pulsar Multimídia tem 38 anos de existência, enquanto a Pulsar, aliás, tem 34 anos, né? 34 anos de existência, né? 92 mais 8, 2026. Isso, 34 anos. Enquanto que a Playlist tem 31 anos de existência. Certo? Então temos aqui os softwares mais populares. E por que se popularizou tanto? Eu posso dizer até que o Playlist ele seja muito mais popular por ele ter um valor mais acessível, né, para o cliente final. Ele tem um valor mais acessível, não dá para a gente comparar também a forma dos módulos da Pulsar. Eu mesmo gosto demais da forma organizada, da dinâmica dos módulos da Pulsar. Mas também reconheço que o Playlist ele supre a necessidade de qualquer emissora de rádio, seja ela pequena, média ou grande, ok? Quem conhece o Playlist, as pessoas que se acostumam no Playlist, elas raramente abrem mão dele em troca de nenhum outro. E quem se acostuma a Live Pro, se familiariza ao Live 5, já se sente em outro patamar, né? Em outra, como é que eu posso dizer? Em outra galáxia desse universo. O pessoal já sabe que está em outro nível, né? Enfim, e o Playlist se popularizou porque quando surgiu, vocês lembram que lá atrás as rádios utilizavam picapes, né? Toca-discos, o cara ficava trocando lá, colocava a música no ponto que o ouvinte pedia, enquanto a outra estava tocando, quando terminava ele ia lá, acionava a agulha para poder rodar lá a outra música no outro disco. Era picapes, eram fitas de rolo. Quem nunca trabalhou com fita de rolo? Eu nunca trabalhei não, mas teria uma satisfação imensa. Só do cheiro que aquilo dali deve trazer, hein? Essa é uma nostalgia muito gostosa, você ficar ali rebobinando ali, buscando o ponto certo ali para tocar uma música, um comercial, uma vinheta. O cara tinha que ser bom, poxa. Naquele tempo, ali não era para qualquer um, não tinha amador no rádio, só tinha profissionais, porque os caras eram forjados na dureza, na dificuldade. Eles tinham que fazer ali analógico, eram eles mesmos que estavam fazendo. Aqui você dá as ordens e ele faz o que você quer e bem entende. Entendeu? Aqui você determina o que ele tem que fazer e ele faz tudinho. Você fica lá tranquilo no ar-condicionado. Naquele tempo, às vezes, as rádios nem tinham ar-condicionado. Eram 2 ventiladores lá. Tinham até que desligar quando ia abrir o microfone, senão ia ficar em cima do microfone. Eu estou falando das rádios menores, né? Rádios já com aquele capital muito grande, já vinha com os 2 pés, já tinha tudo dentro da emissora, já que tinha para a época de novidade, eles já tinham já. E isso aí não era nenhum segredo que quem tinha mais na época adquiria os melhores equipamentos, adquiria ar-condicionado, tudo do melhor e tudo do bom e do melhor, ok? Então, se popularizou o Playlist pela facilidade tanto da implementação quanto da operação. Qualquer pessoa que trabalhasse numa emissora de rádio em 1996, 97,
Não precisava ter o mínimo de conhecimento em informática. O programa era simples, fácil, dava-se 2 cliques e ele instalava toda a base do programa e depois você só precisaria adicionar as pastas de trabalho e, através de um bloco de notas, digitar alguns códigos que seriam transformados em músicas devido à ligação que tem no playlist, que faz com que ele reconheça os códigos criados pelo usuário e digitados no bloco de notas como aquele arquivo dentro daquela pasta através do atalho criado para ele. Tá certo? Criado para ela, aliás. Já esse aqui não. Esse aqui utiliza um banco de dados em SQL muito bom, por sinal, muito seguro. Aqui não tem bagunça. Você não faz o que você quer, você faz o que eu determino através do módulo musical, ok? A programação comercial vem de outro programa. Aqui você pode fazer tudo por ele, ou seja, você pode programar os comerciais, vinhetas, tudo só nele, nessa interface. Ou seja, com o playlist, só com esse player aqui, você consegue fazer tudo. Você consegue colocar música, vinheta e comercial, tudo por ele, só com ele. Você não precisa do maker, você não precisa do comercial, enfim. Já esse aqui, ele exige, ele foi desenvolvido para empresas. Então a empresa não pode trabalhar sob bagunça, né? Não tem bagunça na empresa, você tem que estar organizado, você tem que ter relatórios do que você faz, você tem que entregar uma planilha sobre tudo que vai para o ar, o que não vai, o que foi retirado, o que foi adicionado. Então tudo isso não é só em rádio comercial, não é só em empresa de comunicação não. Já trabalhei em rádio comunitária e eu recebia solicitações de relatórios. O cara queria saber o que estava tocando na programação, o cara queria saber quais comerciais estavam rolando no ar, se estava tudo certo, se estavam pagando direito, se a rádio estava tudo certo. Ou seja, o cara ia, né, quando voltava, ele já pedia, Emerson, ó, veja aí o que foi que adicionaram no computador do ar, veja os comerciais que estão rodando no ar, se está tudo certo, se os contratos estão ok. Então eu recebia tudo isso e tinha que entregar. Não tinha esse negócio de, não sei não, manda fulano. Ou dizer assim, fulano é quem sabe porque ele é responsável. Não, ele pedia para mim e eu tinha que simplesmente pegar ali, abrir um arquivo RTF ou Word mesmo e sair digitando as mídias que foram adicionadas, em quais pastas, ok? As mídias comerciais que estavam veiculando. Muitas vezes queria saber o valor de cada uma e eu ia buscar lá para saber quanto era que cada contrato daquele estava pagando no mês, para depois o cara fazer um balanço e saber se a rádio dele está dando lucro, se a rádio dele, se alguém está tirando alguma coisa, ou seja, se está entrando um valor e ele está recebendo outro bem menor. Então tudo isso, uma empresa, ela trabalha nessa forma. E esses módulos aqui da Pulsar, esse eu só vou mostrar o player, não vou mostrar musical, não vou mostrar sweeper, não vou mostrar comercial. Só os players, playlist e o Live Sync e o Live Pro, ok? Se eu colocar aqui, ele já atualiza o que foi tocado lá, porque está usando a mesma programação, tá vendo? Agora está no ar Adele Certified to the Rain. Ó. Então ele atualiza por aqui tudo que foi tocado, que é como se fosse um espelho, ok? Apesar deles não estarem, né? Eles não estarem no mesmo local, eles estão em locais diferentes, mas estão usando o mesmo banco de dados, as mesmas pastas e etc. Ok? Então aqui é uma organização maior, mas esse player também supre a necessidade de uma emissora de rádio. Entendeu? Ele tem o suficiente para suprir a demanda de uma emissora de rádio. Então cada um trabalha de uma forma, cada um se destaca da sua forma. Esse aqui, pela facilidade não só na implementação, mas também na operação. Esse aqui não é difícil de operar e também muito menos de programar, mas muita gente vê bicho de 7 cabeças nele, por não ter conhecimento, por não ter familiarização, mas aqui tem tudo que esse tem e um pouco mais. Eu gosto da dinâmica da organização, da forma como ele se porta. Então, e também tem a vantagem dele ser único, você não encontra nada igual a ele, você não encontra. Eu não estou falando de operação, eu não estou falando de tocar vinheta, música ou comercial. Essa interface aqui é única. Essa interface aqui e essa aqui são únicas. Você não vê nada igual em nenhum software para automação no Brasil e fora dele. Você não vê nada igual. É como se o cara fizesse uma coisa única, incopiável, né? Uma coisa que não se copia, não se replica. Então, tanto é que o Mariner, ele fez um projeto do layout de um novo Live 5.0 e os caras reprovaram.
Tanto que continuou sendo esse aqui, ó. Eu não sei se era para diferenciar essa versão que a gente usa aqui da dele, que ele está lá projetando, mas eu sei que ele foi para a internet pedir feedbacks a respeito de um novo layout para o módulo, o player Pulsar Live 5.0, e não gostaram, não agradou muito, e ele acabou permanecendo com essa interface aqui, ó. Essa mesma interface que você está vendo aí, ok? Já o playlist ficou muito popular também. Por quê? Porque na época foi uma mão na roda. Como eu havia comentado anteriormente, mencionado aí, os equipamentos eram fita DAT, era rolo de fita, era MD, era CD player, tape deck. Então, quando surgiu um software que você dava alguns cliques nele, por exemplo aqui, eu vou procurar uma música Armandinho, ó. Armandinho. E você já tem tudo aqui, sem você precisar tá esperando um disco terminar para poder colocar outro para tocar ou ficar procurando ali na prateleira qual disco tem aquela música. Você já tinha tudo aqui. Então foi uma mão na roda. Isso aí deixou muita gente maravilhada. Tirou o emprego de algumas pessoas, isso é fato. E o que mais também popularizou o playlist é que o playlist ele permitia você usar antes de comprar. A demonstração do playlist. Uma propaganda bem feita, minha gente. Ela fica na boca e na mente do cliente. Ela dá a ele o desejo de obter aquilo dali. Então a playlist usou dessa artimanha. 30 dias de teste. Você lembra que nos primeiros, eu não via 30 dias não, ele começou a vir 30 dias depois que passou para a versão 5. Antes era 5 dias, eles davam 5 dias. Você abria o programa pela primeira vez no computador e ele dizia que você tinha 5 dias até o período de validade, de ativação do software expirar. Durante esses 5 dias era possível você experimentar todos os recursos do programa sem nenhuma interrupção, embora depois a playlist tenha lançado na versão 5 uma versão demonstrativa, que era a demonstração mesmo, ela vinha com os áudios já pronto, né? Aquele desde 1995, automatizando as rádios de todo o Brasil. Você está convidado a conhecer o melhor software para automação de rádios do Brasil, playlist digital, né? Tem aquela vinhetinha que passava sempre, aí ficava... Então naquilo, aquele possível cliente já tinha em mente que aquilo dali era o que ele procurava para a rádio dele. Essa foi a cereja do bolo na popularização do playlist. Entendeu? Já a Pulsar Multimídia não tinha isso. A Pulsar Multimídia, a gente veio a conhecer os módulos Pulsar, o Player Live 5 Live Pro, através da Jovem Pan, que diziam antes, eu não sei se vocês lembram, mas diziam antes que o Pulsar, né, chamavam de Pulsar na época, porque agora a gente sabe que Pulsar é a empresa. O nome do player é Live Pro e o nome desse player aqui menorzinho, Live 5.0. Mas antes o pessoal costumava chamar de Pulsar. Ó, o Pulsar tá ali na Jovem Pan. Ele foi desenvolvido exclusivamente para a Jovem Pan. Não foi. Não foi. Só que a Jovem Pan começou a explorar antes de todas as emissoras. A Jovem Pan já estava lá, um passo à frente, com essas maravilhas. E a gente bem lembra, né, do Planeta DJ. Planeta DJ, com o Banana, né, o Hamilton Veste Teodoro. Então, a gente via esse player e ficava encantado. Quem que nunca viu assim o Live Pro lá na Jovem Pan, com aqueles monitores grandões, né, o player do lado, os decks do outro. Aliás, os decks de um lado e a lista de música do outro, os comerciais aqui. Então o cara ficava maravilhado, dizia, meu irmão, que é isso, cara? Que software lindo é esse? É único, uma interface única. Então todo mundo queria experimentar, mas não tinha teste. E aí o que foi que popularizou? A pirataria. O cara que craqueou esse programa, às vezes você fala, mas tem gente que tem em mente que isso aqui pode dar prejuízo à empresa. Mas é o seguinte, presta atenção, se não fosse por essas versões aqui, hoje talvez não se falasse tanto em Pulsar Multimídia ou em Live 5 e Live Pro como se fala hoje. Talvez ficasse restrito a algumas rádios de grande porte, como Mix, Jovem Pan, né? Aquela ótima FM do Celso Portiolli, tem outra também que... A Band, né? Tem a Band também, parece que usa.
Tem umas rádios que valorizam demais esses softwares da Pulsar, esses módulos. E muitas outras por aí, entendeu? Live 5 também, em rádios menores, que preferem ter uma programação centralizada, assim, desse jeito, e não dividida, assim como é aqui, que tem menos profissionais. Então, o pessoal dá ênfase para o Live 5. E o playlist, ele está na maioria. O playlist é aquele software que você olha e diz, poxa, é isso que a gente quer, mais ou menos é isso. Porque ele já traz consigo uma propaganda do que ele faz. E quando a gente pegava aquele arquivo demonstrativo, que abria pela primeira vez no computador, aí ele já vinha playlist digital e a hora certa. Aí tocava a hora. Aí o cara dizia, olha, carimbo de hora. Aí já dizia que você podia trocar pela sua voz e ficava aquilo bacana. Você vinha um monte de coisa, um turbilhão de ideias dentro da sua cabeça. E você dizia, não, é isso que eu quero. É isso que eu estou precisando. Só que o que mais popularizou foi essa coisa do craqueado. Porque quanto mais pessoas passaram a ter contato com esses softwares, mais elas ficaram familiarizadas e quiseram atualizar. Elas quiseram atualizar. Então, aquela rádio que utilizava o playlist 3.8 cansou, ela foi atrás de ter um playlist 5.0. E a playlist, claro, estava ali no centro, no ápice. Porque é muito diferente quando você não tem um contato, você vai atrás e aquilo que melhor falam para você, se isso é para você, ó, aqui a gente usa Zara Rádio e é bom. Pronto, o cara vai ver que é gratuito e vai optar por Zara. Ele não sabe, mas ele foi atrás daquele primeiro que falou para ele que aquilo era bom. Mas quando ele tem um programa que ele testa, ele vê como é que funciona, aí beleza, aí ele já vai tirar a própria conclusão pela mente dele, ele está vendo, ele está sabendo ali como é que tudo funciona. E era essa cereja do bolo da playlist. E eu acredito ainda, sabe, eu não tenho dúvida de que essa popularização da playlist nos últimos anos foi devido a esses cracks que os caras fizeram na internet. Porque com essas versões, essa aqui, como eu já falei para você, essa aqui ela tem uma licença que só funciona aqui no meu computador. Inclusive eu já testei no outro notebook aqui que eu tenho e ela não funciona, mas nesse aqui ela sempre funciona. Ela sempre funciona tudo. O Maker, eu não ia nem mostrar, mas eu mostro para vocês aqui que o Maker também funciona comercial, Smart Manager, Audi, ele funciona tudo, mas só no meu PC. Se eu tiro daqui para outro computador, ela já não funciona mais, tá vendo? Ó. Se eu tiro aqui, ele já não funciona mais, mas de resto tudo funciona aqui. Mas enfim, não é isso que a gente vai falar não. Então essa coisa aí, depois que o playlist foi craqueada, aquela versão que eu acho que foi facilitada, porque se fosse tão fácil, por que esse aqui ninguém craqueou? Por que aquelas versões mais antigas, quando teve a atualização de 2012, por que ninguém craqueou? Então, poxa, foi alguma coisa bem elaborada para que o playlist ficasse sempre em evidência. E até hoje está aí. E você não vê ninguém reclamar, a não ser pessoas que acham, tipo, vamos supor, eu tinha uma página no Facebook chamada Loucos por Rádio. Eu compartilhava ideias, eu compartilhava tutoriais e compartilhava alguns softwares que as pessoas, inclusive, traziam para mim compartilhar. Entendeu? Alguns eu pesquisava alguns e outros eu recebia para fazer aquela publicação. E uma vez o cara chegou com os módulos, aquele Live Pro 2, tava com tudo, Sweeper, Fast Play, Live Pro 2, musical, comercial, censura. E aí eu publiquei lá na minha página Loucos por Rádio e tava todo mundo baixando. Na hora foi uma febre, em poucos segundos tinha mais de 150 curtidas, em poucos segundos, para você ter ideia. A página tinha quase 7 mil seguidores. Em poucos segundos tinha mais de 150 curtidas e pessoas comentando, agradecendo, não sei o quê. Porque eu recebi para publicar. Eu recebi o arquivo para publicar. O cara não disse assim, embora ele tenha dito assim, ó, o arquivo tá aí, você faz o que você quiser. Mas eu tô te dando para você compartilhar com as pessoas. Mas tá aí, você quem sabe. Porque as pessoas às vezes tinham aquele medo, né, de compartilhar e depois ter problemas aí e tal. Só que empresa nenhuma vai fazer questão com pessoa física não, minha gente. Não vai não, ela sabe que ninguém que tem uma rádio de fundo de quintal e põe um software desse para funcionar, vai estar ali pleiteando ganhar milhões de reais, 100 mil por mês não. É uma coisa que o camarada faz por amor, escondido às vezes, da Anatel, ok?
Depois que se popularizaram as web rádios, foi que o pessoal teve mais uma liberdade, mas mesmo assim, muitos ainda têm pé atrás, porque fica com aquela dúvida, não sei o que, será que dá, será que não dá? A pessoa não quer investir com medo de perder o valor que ele vai investir. E aí, aquele que se propõe, que não tem o medo, que não tem aquele temor, que investe assim por investir. Ó, vou investir. Der, deu. Se não der, tudo bem. Como fosse um jogo, você não aposta? Então, às vezes dá, às vezes não dá. Mas no rádio é uma coisa que você também tem uma diversão, você tem um carinho por aquilo, é muito bom. Quem é que não gosta de comunicação? Mas quem era que vinha reclamar? Era o Marco Mariner? Eu recebia mensagens lá, olha, cuidado, esse software é protegido, não sei o quê, você não pode estar publicando assim porque está dando prejuízo à empresa. Sabe quem é que vinha? Não era Marco Mariner, não era ninguém se identificando como o jurídico da Pulsar. Sabe quem era que vinha? Uma moça linda, de cabelos pretos, de doer na vista, chamada Cristiane Reis Aransky. E ela nada mais era do que do artístico. Eu acho que ela ainda deve trabalhar na empresa, até porque pela dedicação que ela tem com a empresa, eu acho que não era para ela sair de lá nunca, porque ela ficava monitorando os sites para ver se alguém estava publicando software da Pulsar, para ela ir lá e dizer que não que estava incomodada. Mas o Mariner ou qualquer pessoa que se identificasse como do jurídico da Pulsar nunca chegou. Porque não faz sentido, pô. Se os caras forem brigar com pessoas físicas por conta disso aí, eles vão gastar mais dinheiro do que obter lucro. Porque o cara que usa isso daí já está dizendo que ele não tem dinheiro. Agora, se você pega uma empresa com CNPJ, com capital social, com tudo, e ela pega e usa um software desse aqui, sem pagar os devidos direitos autorais, sem comprar a licença do software, aí, no caso de justiça, a vitória é automática da empresa, porque você sabe que não pode, você sabe que está usando um software protegido por direitos autorais. E geralmente quem utiliza de forma comercial está buscando lucro, obter lucro. Então como é que você quer obter lucro sem pagar pelo que você está usando dos outros? Sacou a ideia aí? Então quando tem um problema jurídico, é por isso que você não vê um governo, qualquer tipo de governo, federal, estadual, municipal, usando programas que não sejam legais. Porque a multa, o processo é muito grande. E aí sim, o cara sabe que vai arrancar dinheiro. Então, se ele puder colocar 1 milhão em ações jurídicas contra aquela empresa para ele ganhar 10 milhões, para ele vale a pena. Mas um cara que é humilde, que está usando o software dele, muitas vezes uma rádio comunitária que ganha 30 mil por mês, aí 20 mil fica só para as despesas, 10 mil para dividir para os funcionários todos e não sobra nada, é ganhando ali para deixar só para manter a rádio. Esse cara vai brigar com o quê? Vai colocar alguém atrás das grades porque usou um software dele de 20 anos atrás? Pô, não faz sentido não. A mesma coisa é a playlist. Quem vinha reclamar da playlist? Hélida Carvalho. Por quê? Porque o esposo de Hélida, segundo conversas que eu tive com ela, é muito amigo do Rony. Então eu acho que na mente desse pessoal, sabe? Tipo assim, ó, se esses softwares que o pessoal usa na internet ou em qualquer outro lugar fosse comprado com a gente, eu ganharia um salário maior. Eu acho que eles pensam assim, que o salário deles se baseia em o que a empresa ganha e não nas leis trabalhistas, na CLT. Ok? Então é isso. Mas o playlist digital, por exemplo, aquelas versões antigas, eu vejo aquela rádio Sunzunsat. Eu vejo a Sunzunsat usando o playlist 3.8. Vamos supor que a playlist queira brigar por aquela versão. Eu não sei se é. Eu acho que a Sunzunsat, por ser uma empresa, deve pagar. Mas ela usa a versão 3.8. Talvez nem pague, porque aquela versão eles devem ter comprado nas antigas. E está servindo para eles. Entendeu? E se eles quiserem atualizar sem continuar pagando, a playlist precisa dar um jeito, porque eles continuam sendo clientes, embora não mais pagantes. Então é isso. É isso. Então, na mente desse povo, eles pensam, poderia estar vindo para o meu bolso. Eles acham que esse daí gera milhões, sabe? E não.
Muitas pessoas usam porque gostam sente vontade. É como num país de terceiro mundo. Você não vai ver nada original num país de terceiro mundo. Qualquer programinha, por mais barato que seja, no bolso daqueles que não têm, faz falta. Então ele vai atrás do que os caras desbloqueiam na internet. Eu, por exemplo, nunca fiz um crack de um software, nem do mais simples que você imaginar, eu nunca fiz. Eu nunca tive desejo de aprender programação para programar um trem desse aqui. Agora eu sou entusiasta, eu aprendo a utilizar, eu desenvolvi uma capacidade de entender esse software, porque primeiro você tem que entender para poder atender. Você tem que entender, porque isso aqui é muito bonito quando está só aqui. Quando ele começa a apresentar problema, aí não é mais aqui. Você não vê mais aqui, muitas vezes ele não vai nem abrir. Então você tem que aprender a detectar o que é que está acontecendo ali por trás, que está impedindo o seu software de funcionar. Então eu desenvolvi essa capacidade, essa habilidade de entender as pessoas e entender os softwares. Não apenas ver a interface, puxar uma música para cá ou digitar códigos em um bloco de notas. Isso daí é muito simples. Qualquer criança consegue fazer. Aqui também, muita gente pensa que aqui é difícil programar uma música, programar um comercial, só que eu já mostrei e demonstrei em vários vídeos que não tem esse problema. O problema principal não é problema, é um conhecimento que você precisa ter sobre banco de dados SQL. A questão de você saber o que é um banco de dados SQL, como ele funciona, e possíveis erros que possam acarretar no mau funcionamento, porque isso aqui, ele não depende dele. Você pode ativar todos os módulos, se não tiver um banco de dados SQL funcionando em seu computador, não vai servir para absolutamente nada. Eles não abrem, eles não funcionam direito, entendeu? Então é isso. Essa é toda a história por trás desses programas. Eles caíram como uma luva. Hoje, dificilmente ninguém vai querer voltar num tempo. Ninguém vai estar querendo estar com aquela mesa escala que quebra para um lado, quebra para o outro, né? Você coloca em PGM de um lado, aí trac, vem para cá, ela vai entrar em kill, né? Para você ouvir, fazer uma pré-escuta. Então ninguém vai estar, todo mundo hoje está digitalizado, todo mundo hoje está atento às novidades. Mas esses aqui, na minha ótica, são os mais populares. E o playlist ainda consegue ser muito mais popular por conta da facilidade na implementação, por conta dele ter um valor mais acessível ao público geral, enquanto que esse aqui é um pouco premium, né? É um pouco não, ele é premium, ele é para rádio premium, aquelas rádios que realmente são rádios que faturam muita grana. Mas essas versões aqui, a gente consegue levar a mesma experiência para alguém que não tenha tanta condição, que esteja também querendo conhecer. E aí, se a pessoa se sentir no direito, uma hora ou outra, a pessoa está numa emissora e sente que o programa que está lá não satisfaz, não é legal, ela vai falar com alguém da direção e mostrar o programa. Diz, ó, esse programa aqui é muito bom. Que tal a gente conversar com a empresa Pulsar Multimídia? Olha, eu estava vendo um vídeo de um canal aí, Mundo do Rádio, em que o programa lá, o playlist digital, ele é muito melhor do que esse aqui que a gente usa. O cara faz uma demonstração lá dos recursos que ele tocando, vinheta, comerciais, e é muito bom, muito dinâmico. O que é que tu acha da gente falar com a playlist? Então, muitas vezes você pensa que aquilo dali dá prejuízo, mas dá muito mais lucro, porque talvez, se não fôssemos nós falando desses softwares, se não tivéssemos criado esse vínculo, esse desejo de cada vez mais aprender sobre eles, talvez eles não fossem tão populares como são hoje. Mas aqueles cabeças ocas que vivem lá babando o chefe, achando que o chefe está dando emprego a ele ali porque ama ele, acha que o salário dele poderia ser maior se nós não pudéssemos usar uma cópia dessa aqui, sem poder pagar os royalties necessários para eles. Enfim, né? Eu não vou entrar nesse mérito, até porque a gente sabe que todos os direitos são deles. Eu não nego, isso aqui não é desenvolvido, não tem meu nome aqui. O nome por trás disso aqui se chama Rony Barcelos Guimarães. Esse aqui é o Marco Mariner, né, da empresa Mariner Advanced Multimídia, Pulsar Multimídia. Inclusive, atualizaram só o site, software não, o site da Pulsar. Tá lindo demais, viu? Depois que vocês quiserem aí dar uma olhada, vão lá no site da Pulsar, porque ficou muito lindo essa nova atualização. Então eu deixo um abraço para vocês. Essa é todo o resumo aqui do esse bate-papo, né, sobre como esses softwares se popularizaram.
O playlist é mais popular porque começou trazendo uma demonstração completa. Vinha aquele CD, né? Aquele CD demonstrativo, ele tinha 50 megas. E aí vinha o programa, vinha algumas músicas, algumas pastas, e dava para você ouvir um trecho de música, um trecho de comercial, ele mixando sozinho lá. Então isso chamava muito a atenção. Ok? É isso. Valeu, um abraço. Todos os direitos aí são deles, vocês sabem, já não vou repetir de novo. Então, fica na paz aí, Deus abençoe. Dúvidas, informações, consultorias, seu amigo Emerson está aqui para falar com você a qualquer momento, das 9 às 22 horas, de segunda a sábado, através do 81998387069. 81998387069. Se fala de rádio, é mundo do rádio. Valeu, tchau, tchau.